eu percebi que o branding por si só, se você tá falando assim, vamos fazer coisas muito legais de marca, criar criativos lindíssimos, e você esquece de olhar pra parte de estratégia, você esquece de olhar pra parte de processos, você tá perdendo uma oportunidade de fazer o teu time evoluir. Se você tem um time desorganizado, se você tem um time que não é voltado pra operações, ele é voltado só pra branding, você pode perder uma oportunidade incrível, que é de fazer a sua marca ter um posicionamento constante muito bom. Eu acho que hoje o marketing ele ainda tá voltado pra criatividade, mas o futuro do marketing é virar uma coisa operacional. E eu percebi que eu vi isso antes das pessoas verem, né? Eu vi naquele momento de transição de carreira, eu dei uma olhada e falei, cara, não estão prestando atenção que resultado é tão importante quanto criatividade aqui dentro. Fala galera, tô aqui de volta diretamente do CMO Summit para mais um episódio do nosso Muda Tudo podcast. Eu sou Davi Bidlowski, sou o host de hoje aqui e eu tô com uma pessoa, um profissional incrível que tem uma trajetória na área de administração de empresas, está fazendo MBA na área de marketing, já liderou em gestão de projetos grandes empresas como Heineken, TikTok, Gympass, atualmente está na farmacêutica Apsen. É ela, Luísa Blasi, que está aqui com a gente. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, viu? É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Eu que agradeço a sua presença. Luísa, conta pra gente um pouquinho. Você teve uma trajetória que não é tão usual dentro do mercado de marketing, né? Você veio de uma formação da parte administrativa, depois você foi para a área de gestão de projetos e fez ali uma transição de carreira, né? Mais entrando na área de marketing mesmo. Conta pra gente um pouco dessa trajetória, como que foi toda essa sua jornada. Ponto sim. É que assim, quando eu fui para administração não foi uma escolha, né? Eu era muito jovem, eu nunca fui aquela pessoa jovem que fala, eu tenho um sonho de ser advogada, eu tenho um sonho de ser médica. Eu era a pessoa jovem de uma família humilde que pensou, cara, eu tenho que arrumar uma faculdade que me dê um emprego. Então eu pensei assim, quem tem sempre um emprego? Quem faz administração. Estava correta? Eu não sei. Mas foi o lado que eu fui. E aí, durante o início da minha carreira ali, eu ouvia muito, vai pro marketing, você vai se dar bem, é um lugar legal. E eu ficava, não, gente, pelo amor de Deus, eu não sou uma pessoa criativa. O que vou fazer no marketing? E aí, por uma coincidência, assim, uns anos atrás, surgiu uma vaga de uma pessoa e ela falou pra mim, é de gestão de projetos. Eu falei, gestão de projetos, beleza, já tô nessa parte, entendo. Só que eu trabalhava com educação corporativa, eu não trabalhava com marketing. E ela falou, não precisa, não se preocupa com isso, você aprende no meio do caminho, só precisa saber falar inglês fluente e saber gestão de projetos. E eu fui, o cliente era americano e tal. Chegando lá, eu comecei a aprender, assim, essa coisa do marketing. Eu me lembro que eu entrava nas reuniões, anotava o termo do que eles tinham falado. Porque, assim, a DM você pega ali uma base de marketing, mas você não, de fato, aprende com profundidade. Então, muita coisa eu aprendi na marra, assim, nessa transição de carreira. E outras coisas eu percebi que, cara, eu tenho que ir atrás. Esse meu MBA na USP é justamente por conta disso. Porque eu falei, eu preciso dar nome para algumas coisas, algumas técnicas que eu aprendi. E, ao mesmo tempo, eu queria saber o que mais podia existir por aí que eu não sabia, por justamente não ter esse background que começou no marketing. Muito bacana. E depois dessa transição para a parte de gestão de projeto, você evoluindo nessa área como marketing, você entrou hoje como gestora de marca, é isso? Me conta um pouco esses aprendizados, né? O que você traz ali dessa jornada toda como gestão de projetos, que você atuou em grandes empresas, que você carrega hoje nessa nova missão como gestão de marca? Olha, eu acho que o meu maior aprendizado é que eu não vejo a criatividade como fazer pelo fazer. Porque eu sinto muitas vezes que as pessoas falam assim, a criatividade surge do caos, a criatividade surge de ambientes que elas possam acontecer. E, na verdade, quando eu comecei ali na gestão de projetos e ter os primeiros contatos com os criativos, eu comecei a sentir o contrário. Quando eu conseguia ajustar ali a fila de demanda para ter 30% de tempo, por exemplo, para coisas caóticas, porque isso acontece toda semana, aquilo ali não é um imprevisto, né? A gente consegue prever. E a gente começou a ter espaço para essa criatividade realmente fluir. Então, eu percebi que o branding por si só, se você tá falando assim, vamos fazer coisas muito legais de marca, criar criativos lindíssimos, e você esquece de olhar para a parte de estratégia, você esquece de olhar para a parte de processos, você tá perdendo uma oportunidade de fazer o teu time evoluir. Porque, assim, ter ideias geniais, às vezes, é muito fácil. É que nem, sei lá, você vai no restaurante uma vez, o prato tá muito bom, você vai outra vez, tá horrível, não tem consistência. E eu acho que é a mesma coisa, não tem constância, assim. Se você tem um time desorganizado, se você tem um time que não é voltado para operações, ele é voltado só para branding, você pode perder uma oportunidade incrível, que é de fazer a sua marca ter um posicionamento constante muito bom. Não só, às vezes eu acertei, sabe?
Entendi. Então você tem ali o desafio de conseguir trabalhar com toda a constância que é necessário olhando para a operação, mas você também trazer a criatividade que o marketing exige, né? Conseguir trazer essa parte mais inovadora, um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de atuações ali que fogem um pouco dentro do comum, né? Sim. E esse cruzamento, assim, que eu achei super interessante que você falou, entre o operacional ali, né, de você realmente ter ali a construção do time, tocada no time, com essa parte mais criativa do marketing, como que você consegue equalizar essas duas coisas? Porque é um desafio, né? É um desafio. Eu acho que vai ser meio clichê, talvez, mas assim, é ouvir as pessoas. Porque quando eu vou montar, por exemplo, um documento de SLA, eu não vou me basear só nas melhores práticas de operações e falar assim, não, isso aqui a gente faz em um dia. Eu geralmente tenho conversas com o time do tipo, cara, vamos lá, vamos pensar. é, Quanto tempo você gasta pra fazer isso? Ah, criatividade não se mede, a gente não consegue botar uma métrica. Eu concordo, galera, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de indústria, a gente tá falando de empresas, a gente não tá aqui pra ter super ideias criativas e ganhar um prêmio, né? Então a gente tá falando aqui de entregar coisas que vão gerar resultados. Então eu sento nesse time e eu converso, falo, cara, vamos buscar formas de tentar metrificar o tempo que você gasta. Ah, beleza, essa aqui é uma campanha, cara, a gente tem que fazer um conceito. Eu já sei que isso vai demorar mais tempo. Então eu também já posso pensar assim, posso colocar imprevistos, eu posso colocar não só o tempo do time de fazer, mas eu posso pensar, ah, eu sei que a diretoria dessa empresa gosta muito de mudar as coisas no meio, eu já vou ajustar para mais parte de feedback, eu não vou deixar o processo ele ser daquele simplão que a gente aprende, tipo, ah, beleza, uma vez o briefing foi pro time, eles criaram, volta uma vez. Não, eu posso adaptar meu processo para ele ser de uma outra forma, para que também o time criativo não fique desgastado no sentido de, ah, eu refaço toda hora, não tenho tempo para fazer. Eu acho que muito vem deles mesmo me dizerem como criar esse processo, de eu não tirar da minha cabeça e falar, ah, eu estudei sobre isso, então eu vou fazer. Entendi, entendi. Acho que esse contexto que você trouxe, eu até quero puxar um pouquinho ali da sua história, né? Que a gente viu que você teve uma trajetória de certa forma, criar e implementar muitos processos de times criativos dentro dessas grandes empresas, né? Então, são grandes corporações que já têm uma estrutura, né? Que são ali gigantes no mercado, de certa forma, mas para a área que você desenvolveu, você muitas vezes criou esses processos, estabeleceu essas novas rotinas, trouxe muitas vezes esses times, né? Como que é, assim, quais são os principais desafios que você encontra e como que você prioriza as várias demandas que essas empresas devem colocar no seu colo, tipo, olha, eu estou precisando fazer tudo isso aqui. Como que você faz esse jogo duplo, né, de você conseguir estruturar o time ao mesmo tempo, dar vazão, né, conseguir priorizar as entregas que são mais importantes? Olha, eu acho que a primeira coisa é quando eu chego numa empresa, principalmente para as altas lideranças, eu pergunto assim: qual é o resultado que você quer? Qual é o objetivo que você quer cumprir? Porque não adianta construir um time, fazer processo, falar de organização ou de ter ideias, qualquer coisa do tipo, se eu não sei onde a gente quer chegar. Eu posso construir, assim, o melhor processo do mundo, trazer a melhor ferramenta de gestão, criar a melhor ideia de campanhas. E eu vou chegar num resultado que não é o que ele esperava. Porque o mercado de marketing fala muito disso, né? De ter a melhor ideia. Mas os donos das empresas, as altas lideranças, eles têm a própria concepção do que eles querem fazer. E aí, eu acho que o desafio, na verdade, não é nem chegar lá no zero e criar tudo. É você fazer essas pessoas entenderem que existe um conhecimento de mercado que você está trazendo, mas que você também vai levar em consideração o que eles estão falando. Porque eu sinto que muito profissional já chega assim, não, vim do mercado, eu sei o que eu estou dizendo. E não é o meu caso. Eu escuto muito o que essas pessoas têm para dizer, qual é o objetivo que essa empresa tem que chegar, qual é a meta que ela quer bater. E aí eu junto com o meu conhecimento de mercado e falo, então beleza, gente, o plano é esse aqui. Tanto que às vezes, sim, vai de empresa para empresa. Tem empresa que eu chego lá em um mês, já mudei muita coisa. Tem empresa que eu demoro 6 meses para estudar o ambiente, para saber qual é o melhor plano. Não existe uma fórmula mágica de implementação de time, de implementação de processos. Entendi. Então, na verdade, de certa forma, é aquela velha história do cada caso é um caso, né? Mas você conseguir entender a particularidade e a necessidade de cada companhia é um fator ali principal para você conseguir Sim. priorizar. Muito bacana. E agora, falando um pouco com a nossa audiência, né? A gente está aqui no CMO Summit, temos profissionais de várias áreas, de várias indústrias, e você agora entrou em uma indústria que é bastante desafiadora, né? O ramo de farma é um ramo bastante regulado, né? Que tem vários desafios. O que você vê que é diferente dentro dessa indústria? E se deu tempo já, né? Do tempo que você já está ali, de perceber um pouco essas nuances e entender um pouco de diferenciação que talvez você possa trazer para a nossa audiência que seja interessante também. Olha, tô há pouco tempo, mas eu consegui perceber sim. Eu acho que assim, é uma indústria difícil, porque você tem sim muitas regulamentações,
muitas leis que proíbem, então você tem que dar um pouco de volta no que você vai falar. Por exemplo, a gente não pode falar sobre medicamentos, há um nome, mas a gente pode falar sobre aquele assunto. Então, sei lá, eu tenho medicamento para TDAH. Eu posso falar sobre TDAH, eu posso criar conexão com o meu público, com o meu cliente final, com a minha comunidade médica através do assunto. Então, assim, para os médicos dá para se trabalhar conteúdos mais científicos, para as pessoas, para o público final, você pode trabalhar essa coisa da marca ser uma marca envolvida com o assunto, tornar uma autoridade no assunto, para que crie no consumidor aquele senso de, cara, eu posso confiar nessa marca com esse remédio, ela sabe o que ela tá falando. Olha aqui como ela se posiciona. Eu acho que um outro ponto vem um pouco, não é do mercado, mas da cabeça das pessoas que trabalham em farmacêutica. Eu percebo muito, assim, que às vezes eu vou fazer umas reuniões, eu vou sentar com alguém e tem muito uma ideia atrelada. Por exemplo, esse é um medicamento para as mulheres, então a gente tem que falar no Dia das Mulheres, no mês das mulheres, só pode ser ali. E aí, às vezes, eu falo, gente, mas esse remédio é para uma dor crônica. Será que a gente não pode falar dele no Setembro Amarelo, por exemplo? Porque as pessoas com dores crônicas geralmente têm depressão associada. Então, por que a gente não vai falar de saúde mental? As mulheres já sabem que elas já são o público final desse remédio, porque, assim, são elas que sofrem com isso. Mas por que a gente não trata isso de outra maneira, com uma outra visão? Então, eu vejo que dentro da farmacêutica, as pessoas, às vezes, têm um pensamento muito de se associar ao óbvio. Muito porque tem tanto regulamento que essa criatividade, às vezes, fica meio, eu não posso pensar isso porque o regulatório não vai aprovar, ou tem alguma lei. Mas, às vezes, a conexão que a gente tem que fazer não é uma conexão de falar de medicamento, alguma coisa do tipo. É uma conexão uma conexão por engajamento, por estar próximo da pessoa, por um assunto que vai tocar a ela, e não necessariamente, assim, explorar só o que a farmacêutica pode explorar. A gente tem caminhos ali que não estão nem nas entrelinhas, porque não é uma questão de regulamento ou não, mas são caminhos que eu vejo que a pessoa que está dentro da farmacêutica ela não está enxergando, porque ela só faz as conexões mais óbvias para ela, do medicamento dela, etc. Você acha que por ser um segmento mais regulado, muitas vezes tem muito essas, entre aspas, essas travas, é um segmento que, por consequência, acaba tendo mais espaço para você inovar, porque as pessoas acabam se restringindo muito e tendo um olhar criativo, você consegue encontrar caminhos diferentes e ter mais espaço ainda para diferenciação? Olha, falando como profissional, sim. Eu acho que, assim, quando você vem no mercado, tem dois desafios, né? Tem que entender de farmacêutica, porque você tá lá dentro, você tem que saber as regras e as leis, então você acaba aprendendo, só que você vem fresco do mercado, então a sua cabeça ela não tá tão ali naquela caixinha de falar, não, eu não posso fazer isso, ou não, eu não posso fazer aquilo. E assim, eu particularmente tenho um perfil de perguntar, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu pergunto, porque assim, tem aquela história do que pior que a gente pode receber é um não, eu fico tudo bem pra mim, eu não tenho problema em receber não, então eu vou lá e falo, gente, será que não dá pra trabalhar por esse lado, por aquele lado, vamos falar com o regulatório, vamos entender se pode, se não pode. Então assim, eu acho que como profissional, uma pessoa que vem de fora de farmacêutica, ela tem um chão enorme pra conseguir caminhar, se ela conseguir ter esse senso, assim, essa curiosidade de perguntar, de falar, e não se contaminar tanto pela visão das pessoas que já estão lá há muito tempo. Quando eu falo se contaminar, não é uma coisa ruim, né? Porque assim, vai acontecer, você vai ficar muito tempo no mercado, você vai acabar pensando da mesma forma. Mas tentar se manter o mais fresco possível de como você veio do mercado. Excelente, excelente. Eu acho que esses pontos que você trouxe, né, Luiz, eles são úteis para qualquer indústria, basicamente, né? Você está ali especificamente falando do ramo de farma, né? Um ambiente super regulado, mas basicamente acho que todos nós do mercado de publicidade, do mercado de comunicação e marketing, temos que ficar muito atentos, né, para esse ponto ali que a Luísa trouxe. E eu vou pegar um ponto também que me chamou muita atenção na sua fala, que muitas vezes você falou sobre marca, né? Sobre a questão da marca forte, da relação que a gente consegue trazer, os valores de marca. O que para você diferencia, né, uma marca forte no mercado, né, uma construção de marca forte, para aquela marca ali que só comunica bem, que só está ali posicionada, mas não consegue trazer essa mesma emoção, digamos assim? Olha, eu acho que eu falei um pouco a palavra que eu vou usar já, mas eu vou repetir ela de novo, que é constância. Eu acho que uma marca que comunica bem, ela vai ter alguns acertos ao longo da trajetória dela. E uma marca forte, não é que ela não vai ter acertos o tempo todo, mas ela vai estar sempre se posicionando. Tem até um caso que ficou agora, voltou no Twitter, que eu sou uma twitteira de muitos anos, então assim, voltou agora, que é da Citroën, daquele comercial dos pôneis malditos. Não sei se você vai se lembrar. E tá tendo um debate no Twitter agora que é assim, esse comercial ninguém nunca esqueceu, esse comercial é muito bom. Aí uma outra pessoa comentou, mas ninguém sabe qual foi a marca que fez, porque é um comercial que não tá nem um pouco atrelado com a história da marca. Então é um comercial fraco. E aí tem um terceiro comentário, mas naquele ano a Citroën vendeu como jamais, nunca vendeu antes. Então assim, esse comercial pra mim traz uma coisa muito boa, que é assim, a gente pode fazer coisas muito geniais e ser muito incrível e elas podem ser ruins ao mesmo tempo.
E eu acho que as marcas que se comunicam bem, elas fazem muito isso. Elas têm ali aqueles booms, assim, muito grandes de caraca, é o famoso cantor de um hit só. Tem ali, mandou, arrasou, todo mundo comprou horrores e, de repente, você vê ela ali de vez em quando, foge. Às vezes tá no seu imaginário, mas não tá. Eu acho que a marca forte, ela trabalha pra estar sempre no seu imaginário o tempo todo. Ela não tá tão interessada em só fazer hit, em só aproveitar o que tá acontecendo naquele momento, ou de ter uma ideia genial, e etc. Eu acho que a marca forte tá mais interessada em constância. A gente pega até um pouco ali Pavlov na psicologia, aquela coisa de bater o sininho e o cachorro salivar. É um pouco disso que eu acho que a marca forte faz. Ela se trabalha tanto que ela vai ficando no inconsciente das pessoas de uma forma que você vai falar um segmento e uma cor e as pessoas já vão saber de que marca essas pessoas estão falando, sabe? Então, pra mim, essa é a maior diferença. Assim, a marca forte ela vai trabalhar sempre a constância e não ficar tentando só o hit, só a última tendência, só chegar ali e criar uma coisa que as pessoas vão lembrar. Então, assim, a Citroën estava errada no Pontos Malditos? Não, acho que foi legal, é isso, é esse debate no Twitter, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. É uma marca que deixou de existir? Não, tá aí ainda. Será que é a maior do mercado? Acredito que não, mas não entendo de carro, então também não vou entrar nesse segmento. Mas tem esses poréns, mas é isso. Eu não diria, por exemplo, que esse comercial é um comercial de uma marca forte, é de uma marca que se comunicou muito bem, arrasou e fez uma coisa muito legal que as pessoas lembram até hoje. Excelente, excelente. Agora vamos mudar um pouquinho da temática e ir para a parte operacional dessa entrega, né? Porque no final das contas, quando a gente está construindo um time de marketing para construção de marca, para entrega de resultado, para performance, a gente precisa de pessoas capacitadas para executarem isso, usando de tecnologia, usando de recursos que a gente define de acordo com cada projeto, né? E a gente tem várias opções para fazer isso. A gente pode fazer isso internamente, a gente pode fazer isso com uma house, a gente pode fazer isso com uma agência ou várias agências, a gente pode fazer isso com outsourcing. Quais são os modelos ali que você tem na sua caixa de ferramentas? Se você tem algum modelo preferido, assim, ou se varia de cada caso? Como que você vê essas várias opções de equipe relacionada à entrega de marketing? Eu não tenho uma preferência. Eu acho que tudo isso vai depender um pouco, assim, de orçamento que a empresa tem. Porque tem algumas soluções que são mais baratas, outras são um pouco mais caras. Vai depender do quanto essa empresa gosta de agilidade, por exemplo. Porque eu acho que quando você está falando de uma equipe externa, eu acho que isso pode trazer muita agilidade pra gente. Isso é um ponto muito positivo. Você pode ali ter um time que vai se adaptar, tá fazendo sentido, tá fazendo sentido, troca, bota outra pessoa. Porque você não tem as coisas contratuais da CLT, por exemplo, prendendo aquela pessoa dentro da sua empresa, como você tem num time interno, por exemplo, uma house. Que ele precisa demitir, contratar, tem todo o processo, gasta dinheiro, paga aquilo, paga imposto. Quando você está com uma equipe externa, você vai ter mais agilidade. E aí isso pode ser tanto para essa equipe fazer parte mesmo, são um time que atende a gente de forma constante, quanto para uma coisa pontual, que pode vir ali eu tenho que construir agora o rebranding da marca e a gente entende que isso tem que vir do mercado. Então a gente chama um time externo e a gente vai ter muito mais agilidade, porque essa equipe não está presa aos processos e burocracias que já existem dentro da companhia, entende? Entendi, perfeito. E como que você vê, né, uma vez que a gente tem essa estruturação de time externo trabalhando em conjunto, né? Exige um alinhamento muito grande de cultura, exige um alinhamento muito grande ali de valores, do que a gente quer comunicar. Quais são as práticas, assim, que você pode até compartilhar com os outros profissionais ali do mercado, que você gosta de aplicar para garantir que essa sinergia entre a agência e o fornecedor funcione bem com o time de marketing e você consiga ter essa estruturação forte de marca que é necessária, né? Olha, eu acho que a minha maior dica, gente, é tratar o fornecedor, essa pessoa externa, como se fosse interna. Eu acho, assim, no mundo ideal, que os fornecedores têm que fazer integração, como as pessoas que estão dentro da empresa fazem. Eles precisam passar um tempo dentro da empresa para absorver cultura. Porque não adianta só a gente trazer a perspectiva de mercado se aquilo ali não for fazer uma entrega que vai se conectar com o que a empresa acredita. Então, eu acho que quando a gente está trazendo um parceiro externo, não é só sentar ali e falar, nossa, gente, vamos tocar, é isso, ó. Pega esse projeto, vai fazer pra mim, o briefing é esse. É trazer esse time primeiro, dar um passo pra trás e colocar ele pra poder fazer uma integração de verdade com quem ele vai trabalhar e com quem ele vai atender. Mais do que sentar e pegar um briefing, ir pra dentro da empresa e aprender sobre a cultura organizacional que já existe ali dentro. Muito bom, que aula, hein? Muito bacana, Luísa. Gostei bastante do caminho que você trouxe pra gente. Vários conselhos super valiosos em termos ali para estruturação, para operação, para gestão de todo esse time. E para a gente finalizar, eu queria te perguntar, ao longo da sua trajetória, né, qual que foi o ponto de virada, né? Qual que foi o momento que mudou tudo na sua carreira e que fez você chegar até o momento que você está hoje? Olha, acho que o ponto de virada foi quando eu contei um pouquinho ali no começo, né? Foi quando eu me percebi não só uma pessoa operacional, mas uma pessoa criativa também. E eu vi que essa minha visão
ela me deixava um pouquinho além dos profissionais que já existiam dentro do marketing. Eu acho que hoje o marketing ele ainda está voltado para a criatividade, mas o futuro do marketing é virar uma coisa operacional. Tem várias palestras hoje aqui, inclusive, que são sobre os KPIs de receita que o marketing vai ter que atender. E eu percebi que eu vi isso antes das pessoas verem, né? Eu vi naquele momento de transição de carreira, eu dei uma olhada e falei, cara, não estão prestando atenção que resultado é tão importante quanto criatividade aqui dentro. E aí eu tive essa virada de chave, eu tive até uma ascensão, eu não vou dizer meteórica, porque aí vai ficar parecendo que eu não fiz por merecer. Mas assim, foi bem rápida, né? Então, em poucos anos, eu saí de um cargo de gestão de projetos para sentar no cargo que eu sento hoje. E isso só foi possível porque eu tive essa visão que olhava além da criatividade, né? Além do, vamos botar assim, entre aspas, o óbvio do marketing. Eu tive até um chefe que me falou assim, nossa, Luísa, eu adoro que você tá sempre um passo à frente. Isso pra mim foi um dos melhores feedbacks que eu já recebi. Porque parece até que eu sou futurista, que eu vejo futuro, que eu sou vidente, mas não é isso. Eu acho que quando você trabalha coisas multidisciplinares na sua visão, você consegue enxergar problemas que vão vir e você consegue olhar tendências que vão vir. Então fica muito mais fácil essa virada de chave que eu tive acontecer. Eu acho que foi um pouco de sorte também, né? As coisas acontecem, existe privilégio e outras coisas, mas eu acho que por eu ter essa visão que unia criatividade e operação, eu consegui me destacar de outros profissionais dentro do mercado. Excelente, excelente, Luiz. Espero que mais profissionais aqui que estejam ouvindo sigam esses conselhos, aprendam assim como eu aprendi com a sua presença aqui. Quero te agradecer estar aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Espero que tenha sido muito proveitoso e que vocês gostem tanto de participar desse episódio como eu gostei. E galera, foi mais um episódio aqui do Muda Tudo no CMO Summit. Espero que vocês tenham gostado. Sigam, compartilhem, curta aqui o canal e a gente se vê na próxima. Valeu!